sendo gravada, ok, gente? Sim. Pronto. Foi Glauber que falou agora, foi? Foi. Tá certo, Glauber. Eu vou precisar também, gente, que vocês parem de escrever no chat. Vocês estavam escrevendo, eu sei que vocês estavam escrevendo, brincando, tá brincando, mas a partir de agora eu quero que vocês parem de escrever no chat. Por favor, não escrevam no chat para a gente dar continuidade a esse assunto e tentar terminar hoje. Eu vou deixar na última, assim, para os últimos minutos, as respostas para vocês darem print de tela ou para deixar gravado mesmo para vocês já fazerem essas respostas, tá certo? Feito o outro capítulo. Certo. Pronto? Certo. Pronto, então vamos nessa, ó. Eu vou apresentar aqui, a sala, já, como eu falei para vocês, já está sendo gravada. Eu vou aqui apresentar a janela do meu computador para vocês. Abre o slide. Pronto. Gente, vocês estão vendo a tela do meu computador? Agora eu não estou vendo vocês, não. Eu tô vendo. Pronto, vê só. Sim, George. Vamos tentar relembrar. Esse assunto é fácil, tá certo? Esse assunto é fácil. Você tem que compreender que. Vamos tentar explicar. Senta aqui, por favor. Tira minha bolsa. Pode me dar minha bolsa. Pode me dar minha bolsa. Sai daí, sai. Pode sentar aí. Pode me dar. Vocês têm que compreender o seguinte. Roma tornou-se o maior império, de novo, Geórgia, mas você tem que compreender isso. Roma tornou-se o maior império já conhecido. Nada chegou aos pés de Roma. Devido a um exército organizado, Roma começou a conquistar inúmeras regiões. Roma começou a conquistar inúmeros povos. E foi crescendo. Crescendo, as províncias romanas cada vez mais, até chegar a um ponto que ficou insustentável proteger as fronteiras do Império, devido a alguns fatores, como a crise econômica vivida por Roma, o exército era muito caro, o custo do exército era muito alto, e outra coisa também é que houve o que nós chamamos de barbarização do exército. Como assim, George? Com faltas de soldados, Roma começou a pegar alguns povos, não são todos os povos bárbaros, alguns povos bárbaros a formarem exércitos para Roma. Então, alguns povos bárbaros começaram a serem soldados romanos. Então, o que nós chamamos de barbarização do exército. Então, o exército, que outrora era o maior, o mais preparado do mundo, nesse momento, é uma sombra desse esplendor. Então, ficou impossível proteger as fronteiras de Roma. E vários povos bárbaros, de inúmeros, começaram a invadir o Império Romano. Até chegar à data de 400, preste atenção nessa data. Ah, George, eu tenho que decorar? Não, tem que aprender. Já foi visto no capítulos anteriores. Até chegar à data de 476. Data essa que marca o fim do Império Romano do Ocidente. É a parte ocidental. Lembra que o Império Romano foi dividido em duas partes? Império Romano do Ocidente, a capital Roma. Império Romano do Oriente, a capital Constantinopla. Então, a parte ocidental do Império, tá certo? Ela foi conquistada pelos povos bárbaros. É o fim do Império Romano do Ocidente. Geórgia, o que ficou no lugar? Ficou inúmeros povos bárbaros.
O que ficou no lugar? Inúmeros povos bárbaros. E os romanos deixaram de existir? Não. Os romanos não deixaram de existir. Continuaram existindo. Houve. Roma foi levada à queda? Sim. O Império Romano deixou de existir. Quando eu digo Império Romano, é a administração. O território vai continuar existindo para sempre. Você não vai tirar um. Tá certo? Pelos bárbaros. Pelos bárbaros. Então, Roma ela vai deixar de existir. A administração política, tá certo? Vai deixar de existir. Então, quem vai ficar no lugar? Os povos bárbaros. E os romanos que estavam ali? Muitos romanos, principalmente as pessoas mais ricas de Roma, os donos de muitas terras em Roma, começaram a fazer o quê? A ir para essas terras, lugares mais afastados da igreja. Da igreja não, do centro de Roma. E ali, eles começaram a criar um sistema que ficou conhecido como feudalismo. Como assim, George, feudalismo? Lembra eu falei para vocês que servo é diferente de escravo? Não sei se eu já falei isso para vocês. Parem de escrever. Parem de escrever, sério. Perguntem. Perguntem, que muita gente Acho que o senhor entende. já falou, já. Pronto, perguntem. Não escrevam. O povo bárbaro criou o império deles ou não? Alguns povos bárbaros se tornaram bastante organizados. Não era, Yasmin, não era comum dos povos bárbaros essa parte de organização. Eles não estavam preocupados. Para eles, o comércio não era importante. O que era importante era terras. Tá certo? Então, vamos lá. Para os povos bárbaros, o comércio não era importante. Já para os romanos, o comércio é importante. Então, para os povos bárbaros, o comércio não era importante. O que era importante eram terras. Então, para um povo bárbaro, o que importa não é prata, ouro. O que importa realmente são terras. Então, começamos aí um processo chamado de feudalismo. Como assim, Jorge? O que é feudalismo? Onde quem tem poder tem terras. Eu não entendi, Jorge. Vamos pegar o exemplo, Yasmin. Imagina que você é uma senhora feudal. O feudalismo tinha pessoas ricas, donas de muitas terras. Imagina que você é uma senhora feudal. Aí chega Emerson com seus filhos querendo morar nas suas terras. Você concede a Emerson um pedaço de terras. E Emerson, as terras você não dá a Emerson. As terras são suas. As terras são como suas. se fosse um aluguel. Como se fosse um aluguel. Emerson, ele vai, mas é mais além do que aluguel. Emerson vai jurar a você obediência. Emerson vai jurar a você obediência. Se você for para uma guerra, Emerson ele é obrigado a ir. Como começou isso? Começou através do processo de queda do Império Romano, onde o comércio... Ah, Jorge, então é o fim do comércio? Não, Então, não é o... praticamente, ele jura a própria vida, né? É. A vida pertence. Ah, então, Jorge, Emerson é escravo? Não. Emerson é servo. Emerson não está preso à pessoa. Emerson não está preso a você, Yasmin. É como se fosse um favor que ele estivesse fazendo a mim por eu estar dando um teto para ele. Uma casa para ele morar. As terras. Por que, Jorge, as terras é importante? Por quê? Ô, Yasmin, hoje, quando sua mãe está faltando comida, ela faz o quê? Vai no supermercado e compra, né? Mas naquela época não existia supermercado. A pessoa que quisesse comer tem que fazer o quê? Assar, pescar. Plantar. A pessoa que quisesse comer tem que ser obrigado a plantar. E você já viu plantação nas nuvens? Já viu plantação? A plantação é onde? Na terra. Terra. Pronto. Então, para você ter o que comer, você tem que ter terras. Então, Emerson, ele não tá preso a você. Ele está preso à sua terra. Deu para entender?
Deu para entender? Ah, Jorge, então por que tem que obedecer? Porque se ele não obedecesse, tu expulsava ele das terras, e o que ia acontecer com ele e a família dele? Ia passar fome e ia morrer. Morrer de fome. Esse Entendi. processo. Então ele não mata a pessoa, né? Que ele saiu. Ele só Ele pode até saiu e matar perde a terra, né? e Só morre. perde as terras. E morre. Porque vai De comer fome. como? Você meio que se vende para poder ganhar terras. Mas, Oi? George, ele também pode Não é encontrar ganhado. outra pessoa. Não é ganhado. As terras, Emerson, ele não ganhou terras. As terras sempre serão de Yasmin. A gente reclama que tá almoçando todo dia a mesma coisa. É verdade. Milho no Então, almoço. aí perguntaram aqui, o povo bárbaro, ele criou um império? E Yasmin perguntou. Sim e não. Não era comum dos povos bárbaros ter essa questão de organização, mas teve um povo bárbaro, os francos, teve um povo bárbaro chamado francos, França, que tornaram um grande império, que a gente vai estudar agora, o Império Carolíngio. Perguntaram também aqui, né? O povo bárbaro era muito violento. A violência era comum para a época. A violência é comum para a época. Claro que a violência hoje nos espanta, mas para a época a violência era comum. Assim, o povo bárbaro mais violento eram os hunos. Culturalmente, os hunos eram os mais complicados, mas todos eram violentos, porque a violência era comum para a época. Tá certo? Vamos nessa. Novamente, não digitem. Por que não digitem? Eu estou na outra tela. Eu estou em outra tela, então eu não consigo ver o chat. Na sua aula eu não tô digitando, não. Só tô falando mesmo aqui. Faça isso. Ô, Jorge, uma pergunta. Tinha crianças bárbaras? Claro. Um adulto bárbaro tem que ser primeiro o quê? Criança. Bárbaro é povo, amor. Tinham? Bárbaro é povo. Não, bárbaro é povo. Normalmente quem ia para as guerras é o bárbaro. O povo bárbaro é todo aquele que não fosse romano. Tudo que não fosse romano seria bárbaro. Tudo que não fosse romano seria bárbaro. Tá certo. Tá certo? Vamos nessa. Temos lá. Página 9 já? Página 9. Não, página 8. Página 8. Ele fala sobre o Império Romano. Nessa página 8 está falando sobre o Império Romano. A questão de vários povos bárbaros que viviam durante a parte ocidental de Roma. Essa página fala sobre isso. Principalmente os povos germânicos. Jorge, povos germânicos, sim, são os povos que deram origem à Alemanha, à Áustria, tá certo? São povos germânicos. Mas só que esses povos germânicos, eles não eram os únicos. Existiam também outros povos bárbaros, tá certo? E o livro ele vai dar mais ênfase na parte do reino franco. Como assim, George? Franco era um povo bárbaro que vivia onde é hoje a região da França, por isso Franco-França, tá certo? E eles começaram a organizar um grande império. É o quê? Emily, tu deve ser dos bárbaros. Teu nome não é Emily Franca? Não, tem nada a ver, não. Para aí. Para. Tá certo? Não, Vamos não tem lá. uma ligação. Não, tem nenhuma ligação. Não. Vamos lá. Página 9 agora. Página 9. Tá vendo aí o reino dos francos? Acompanha aí, ó, a leitura. Tá vendo aí o reino dos francos? Tem lá, os povos francos já ocupavam desde o século III a região da Gália, a Gália onde é a França, que pertencia ao Império Romano. Mas foi Clovis, neto de Meroveu, um antigo governante que no final do século V unificou as várias colônias francas e conquistou regiões ocupadas por outros povos bárbaros, fundando assim a primeira dinastia no período medieval, a dinastia Merovingia, por causa do nome Meroveu. Tá certo? Nesse tempo havia muita guerra por causa de terra, né? Terras, tudo é a base de guerra. Toda conquista de terras tem por base as terras, tá certo, Joaquim? Toda guerra, ela tem por base a guerra. Qual o primeiro nome? De terra, né? Isso. Porque lembrando, quem tem poder
tem o quê? Terras. Jorge, por que, Jorge? Quem tem poder tem terras. Quem tem poder vai ter mais pessoas, vai ter mais terras. Tendo mais terras, vai ter mais pessoas. Não, esquece dinheiro. Esquece dinheiro. Esquece o dinheiro. Dinheiro nessa época não existia praticamente. Não é que não existia. Aconteceu o desuso. O que é isso? Desuso. Existia, mas não tinha o uso. Deu para entender o desuso? Grande valor, né? Não tinha o uso. Não tinha o uso. Existia, sim, só não tinha o uso. É o que nós chamamos de ele entrou em desuso. Tá certo? Então, o que acontece? Então, como o comércio era realizado? Como o comércio era realizado? Forma de trocas? Através de trocas. Isso mesmo. A partir de trocas. O comércio, ele era realizado a partir de trocas. Tá certo? Trocas de mercadorias. Eu não entendi, George. Lembra, eu falei para vocês que o exemplo que eu tinha dado é... uma parte da minha plantação e fosse lá e trocar, por exemplo, sei lá, uma vaca. Isso. Calil está dando exemplo. E como? Imagina, a parte da sua plantação, você tem que pagar para o dono da terra, outra parte ficava para você, e você, o que sobrava, você trocaria por outros produtos. Tá certo? Então, a questão é a seguinte: quem tem poder tem terras. Tá certo? Porque para os povos bárbaros, não importa o comércio, o que importa é ter terras. Certo? Então, um dos primeiros reinos bárbaros a se formar é o reino dos francos. Por que, Jorge, os francos? Francos, eles viviam na Gália, onde é hoje a França. Mesmo durante o Império Romano, eles já viviam nessa região. Porém, com a queda do Império Romano, eles começaram a se organizar. E foi durante, vamos dizer assim, o reinado de Clovis, que é neto de Meroveu, um antigo governante, ele conseguiu unificar todos os povos francos debaixo de uma só organização, dando assim o início à dinastia merovingia. Tá aqui, gente, uma foto, vamos dizer assim, de Clovis, um retrato de Clovis, que assumiu o poder no ano de 481. Jorge, o ano de 481. Ô, Jorge, lembra para mim aí, quando foi a queda do Império Romano do Ocidente? 476. E quando Clovis assumiu o poder? 481. Quantos anos depois da queda para ele assumir o poder nessa região? Quantos anos se passaram apenas? 7. Foi? 476 para 481. Quantos anos? 5 anos. 5 anos apenas. 5 anos apenas. Em apenas 5 anos, ele consegue formar um reino. Então, já hoje, o Império Romano não existe mais? Não. Mas onde era o Império Romano? Na França, criou-se um outro... Não era um império, porque império é algo maior, mais grandioso. Criou-se um reino. O reino franco. O reino do povo bárbaro. Lembrando, bárbaro é todo aquele que não era romano. Franco. Temos aí, ó, Clovis. Clovis tinha uma grande habilidade política e um exército bem armado. Dominou um vasto território. Converteu-se ao cristianismo e recebeu apoio dos membros da Igreja Católica, que firmaram como monarca, como rei.
Enquanto os francos conseguiam o apoio dos nobres cristãos e dos bispos católicos, a igreja ganhava terras que levaram a um fortalecimento importante. Terras. Gente, tudo era através de terra. Por exemplo, casamentos. Quando se casava dois nobres, por que casava assim dois nobres? O filho de um nobre com a filha de outro nobre. Para que nesse casamento as famílias se possam o quê? Se unir, as terras se unirem, e ficarem maiores e mais poderosos. Tá certo? Pode. Tá certo? Aí tem lá, continuando. Com a morte de Clovis, acompanha aí, Calil, por favor, acompanha aí. Com a morte de Clovis em 511, vários outros reis governaram o reino franco. Porém, a partir do século VII, os reis perderam a autoridade e os funcionários do palácio passaram a governar, de fato. Dentre eles, destaca-se Carlos Martel, que conseguiu reprimir as invasões dos árabes muçulmanos no Ocidente, o que fortaleceu ainda mais a aliança entre o Reino Franco e a Igreja Católica. Outra coisa importante também, gente, que por volta do ano 600 da era cristã, onde é hoje a Arábia Saudita, vai surgir uma pessoa chamada Maomé. Vocês já ouviram falar desse nome, Maomé? Já ouviram falar desse nome, Maomé? Eu já escutei, mas foi assim muito Escutei, mas eu rápido. nunca vi. Tipo, foto, não. Nunca ouviram falar do nome Maomé, não? Gente, Mas eu não me recordo como eu acabei escutando o assunto que era. tá certo, olha só. Maomé, ele é um viajante de caravanas, um comerciante. Segundo a tradição, Maomé ele vai receber orientações do anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai aparecer para Maomé e essas orientações vão levar a Maomé a criar uma nova religião. Que religião é essa? O cristianismo? Não. Essa religião é o islamismo. Tá certo? A religião é o islamismo, o Islã. Eu acho que você já ouviu falar em algum filme. Islamismo, os árabes. Sim, já ouvi. Pronto, Maomé, ele vai criar uma nova religião chamada islamismo, onde quem é adepto a essa religião, quer dizer, chama-se muçulmano. A palavra muçulmano é submisso a Deus, o significado, tá certo? É submissão a Deus. Muçulmano, o significado é submissão a Deus. Submissão a Allah. Esse viajante, ele não tinha terras, né? Isso aí é outro lugar. Isso aí não é a Europa. Isso aí é a Arábia Saudita. Tá certo? Só que esses muçulmanos, eles se tornam tão organizados que eles começam a atacar todos os lugares. Eles começam a formar um outro grande império. Geórgia, então foi o quê? É sempre assim. A queda do império fica outro no lugar, que fica outro no lugar, que fica outro no lugar, que fica outro no lugar. Então, com a queda de Roma e com o passar do tempo, vai surgir um outro império, o Império Árabe. O Império Árabe, tá certo? E que vai surgir a partir das pregações de Maomé. Esses árabes vão crescer tanto que apenas 200 anos depois nem chega a ser 200 anos, do seu surgimento, no ano de 732, esses árabes, eles chegam às portas da França. O que é a França hoje? O Reino Franco. No ano de 732, esses árabes, eles vão chegar às portas de conquistar todo o Reino Franco.
Só que eles são detidos por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Eles vão ser detidos por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Então, esses árabes, eles foram, vamos dizer, eles não conseguiram chegar aonde é hoje a França. Ah, George, os árabes chegaram em outras regiões da Europa? Sim. Onde é Portugal, onde é Espanha, era dos árabes. Depois eles foram expulsos. Mas onde é Portugal, onde é Espanha, era dos árabes. Na outra página, na página 10, peguem aí, por favor, nós temos aí uma outra dinastia franca. E hoje o que é dinastia? São famílias. É o que nós chamamos da dinastia carolíngia. Por que recebe esse nome? Dinastia carolíngia. Devido ao nome de Carlos Magno. Mas antes disso, Pepino o Breve, filho e sucessor de Carlos Martel, aquele que impediu o avanço dos árabes, assumiu o reino e deu início à dinastia carolíngia, que durou entre 751 a 987. Após a sua morte, quem assumiu o poder foi o seu filho, Carlos Martel. Temos aí, a foto de Pepino Breve e... Ô, professor, Carlos Magno. Isso, desculpa, de Carlos Magno. Esse nome Carlos Magno, ele vai se tornar o principal rei franco. Todo mundo que fala sobre o Reino Franco, por que, George? Reino Franco, onde é hoje a França. Não é melhor dizer, George, que era um reino da França? Não existia o reino da França ainda. Primeiro, antes de ter o reino da França, você tem um reino do povo bárbaro, franco, tá certo? Onde o principal rei, o nome mais importante, tá certo? É Carlos Magno. Foi considerado o principal rei carolíngio. Por suas habilidades administrativas e militares, conquistou um vasto território que deu origem ao Império Carolíngio. Além disso, converteu várias tribos germânicas ao cristianismo. No ano de 800, Carlos Magno foi nomeado imperador pelo Papa Leão III. Mas, Jorge, peraí. A Igreja Católica, ela continua existindo? Sim. A Igreja Católica, ela continua a existir, tá certo? E outra coisa, a Igreja Católica, ela começou a se beneficiar devido à aliança com esses nobres. Eu não entendi, George. Como assim? A Igreja Católica começou a se beneficiar. Ela começou a, vamos dizer assim, a criar acordos com esses homens, com esses nobres, e elas... Fazer parceria, né? Parcerias, isso. E a parceria que ela, vamos dizer, que era mais importante, ela continuava ganhando poder. Qual é a parceria? Qual era, como eu falei para vocês, o que era mais importante durante a Idade Média? Terras. Isso mesmo. A Igreja Católica, ela continuou a adquirir muitas terras. Prova tanto que algumas pessoas dizem que a Igreja Católica, ela era a maior senhora feudal. Não entendi, Jorge. Lembra-se o feudal, o feudo, as terras? Feudo é terra. Então, muitas pessoas moravam dentro, viviam dentro. Dentro da igreja? Das terras da igreja. Ah, Não é tá. dentro da igreja. E tudo que era pago de imposto, pagava quem? A igreja. A igreja. Muito bem. A igreja. Tá certo? Aí temos aqui a coroação de Carlos Magno no ano de 800. Para ter ideia, no Natal de 800. Aí tem uma primeira questão, o seguinte. Ao observar abaixo o mapa do Império Carolíngio, nós temos
vou botar mais para baixo. Você acredita que Carlos Magno teve dificuldade para governá-lo? Argumente com seu professor e os colegas. Temos aqui, ó, o mapa. Peraí, Jorge. Ele conquistou até onde era partes da Itália. Não, agora não. Vou falar aqui. Partes da Itália, sim. Ele começou a conquistar. Ele não só conquistou partes da Itália, como também ele conquistou partes da Alemanha, onde é hoje a Alemanha. Tá certo? Claro que depois da morte de Carlos Magno, o reino ele foi dividido. Tá certo? O reino ele foi dividido. Aí tem aqui a resposta. Coloca aí a resposta. Devido... A resposta do primeiro. Devido... Professor, mas Oi. também o que influenciou assim nessa dificuldade foi que naquela época ainda tinha povos bárbaros na Itália, né? Nem tanto. É pior ainda é o seguinte. Vamos lá. Devido ao tamanho, dimensão, né? Tamanho. Devido ao tamanho do império, vírgula, Carlos Magno Acabei já. Carlos Magno teve dificuldades devido ao tamanho do império. Carlos Magno teve dificuldades. Ponto. Peraí, George. O tamanho é o mesmo. O tamanho é o mesmo. O tamanho é o mesmo do Império Romano? Não. O tamanho não é o mesmo do Império Romano. Não é. Mas era muito grande. Tá certo? Aí ia ficar doido aqui. Tá certo? Então, ó, ele tinha uma área muito vasta, como acho que foi Igor falou. Jorge, tinha povos bárbaros nessa região? Tinha. Tinha ainda povos bárbaros? Tinha ainda povos bárbaros. Ainda tinha invasões? Tinha invasões. Tá certo? Então, para tentar controlar, para tentar administrar, tá certo? Administrar todo esse vasto império, ele fez uma coisa muito inteligente. Ele literalmente começou a criar cargos administrativos. Tá certo? Cargos administrativos. Quais são esses cargos administrativos, George? Ele começou a dividir o império em condados, tá certo? Condados. Aí já começou o governo já, né? Basicamente, assim, uma forma para ajudar ele a governar. Como o império é grande, ele não tem condições. Então, condados, os condes que mandavam nos condados eram pessoas de confiança, eram nobres, pessoas de confiança de Carlos Magno. Ducados eram os duques. E marcas, os marqueses. Mas, Jorge, isso daí, tu estás falando aí, condes, duques, marqueses, isso não é nobres? Isso mesmo, são nobres. São títulos de nobreza. Tá certo? São títulos de nobreza que Carlos Magno concedia a pessoas importantes, pessoas que tinham muitas terras. Tá certo? Então, essas pessoas começaram a fazer parte da administração do império. Eu vou ler essa última parte aqui, ó. Presta atenção aí, ó. Dessa forma, o império foi dividido em condados localizados na parte interna do território, na parte de dentro do território,
E esses condados, a parte central do território, eram administrados pelos condes, que cobravam impostos, faziam as leis, tá certo? Faziam que essas leis fossem cumpridas. Ducados, olha o nome, ducados, territórios próximos às fronteiras. Tinham como os administradores os duques, que cuidavam do exército. Como assim, Jorge? Se é fronteira, é a parte de fora do império. As invasões, elas viriam nessa parte. Então, os ducados, eles eram responsáveis pela proteção do império. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Sim. Sim. Compreender? Mais ou menos. Mais ou menos, vou repetir. Ó, condados, a parte interior do império. É a parte de dentro do império. Ah, entendi. É a parte interior, de dentro do império. Quem comandava esses condados? Os condes, que cobravam impostos, faziam com que as leis fossem cumpridas, tá certo? Cumpridas. Ducados, aí já é diferente. Ducados, Então esses condados funcionavam tipo cidades-estados? não, nada de cidade-estado. Tudo é dentro do império. Era uma forma de divisão para facilitar Criaram a um cobrança. governo, né? Então, né? Eles criaram um governo, uma forma de governo. Lembrando, cidade-estado, a característica é cada um tem um governo próprio. Aí não é um governo próprio. Todos estão debaixo do governo de Carlos Magno. Porém, Carlos Magno não poderia estar em todo lugar. E ele nomeava pessoas, seus representantes. Claro que esses representantes eram de sua confiança. Certo? De sua confiança. Por último, marqueses, né? As marcas. Outra coisa, os duques, eles eram pessoas que mandavam no exército, certo? Esses marqueses, eles eram, vamos dizer assim, administradores dessas fronteiras, desses ducados. Mas, Jorge, qual a diferença entre ducados e marqueses? É o seguinte, os duques, eles eram responsáveis pela proteção do império. Os duques, eles eram responsáveis pela proteção do império. Já os marqueses, aqui no eles são responsáveis pela administração. Como assim, Jorge, a administração? Como? Cobrar impostos, como também a questão de organização das fronteiras, quem entra, quem sai. Dá para entender a diferença entre um e outro? Enquanto eles eram responsáveis apenas pela guerra, pela proteção, é como se fosse, deixa eu ver, algo que para proteger. Um exército, pronto. Os duques, eles eram responsáveis pela proteção, proibindo que qualquer um viesse e invadisse o império. Já os marqueses, eles estavam mais responsáveis pela organização do império, a cobrança de impostos. Ou vocês acham que para manter um exército é fácil? Não. Para manter um exército, para manter a pressão, você tem que ter recursos. Tá certo? Aí, durante esse governo de Carlos Magno, ele também deu muita importância à educação. Oi, diga. Não, deixa. Pode falar, diga. Esse negócio sobre o que eles iam fazer de ter uma pessoa. Ô, George, Diga. essa imagem não tá parecendo que uma santa tá, tipo, meio que construindo ali. Ela está escrevendo. Realmente era isso. Era Eles isso. criaram um governo praticamente, né? Eles criaram um governo. Veja só. Gente, lembra que eu falei para vocês que os povos bárbaros, tudo que não era romano, era bárbaro?
Foi no governo de Carlos Magno, ele era, assim, como ele foi instruído na fé católica, ele teve educação. Porque muitos povos bárbaros não sabiam ler e escrever. Tá certo? Já Carlos Magno, ele foi instruído na fé católica, ele foi ensinado. Por que, George? Porque naquela época, gente, pouquíssimas pessoas. Ah, George, é escribas, né? Ah, era escribas. Não, esquece escribas. Não tem mais essa questão de escribas. Escribas era na antiguidade, a gente não está mais na antiguidade. A gente está aqui na Idade Média, tá certo? Lembrando, a Igreja Católica ela vai ser muito importante, ela vai crescer, não é, Emerson? Não é isso? A Igreja Católica ela vai crescer em importância. Aí, o que acontece? Só quem fosse católico nesse período sabiam ler e escrever. Só que fizesse parte da Igreja Católica, tá certo? Ah, Jorge, eu não quero ser. Então você não sabia ler e escrever. Por quê? Para você saber. Era analfabeto. Era. Então, Você então ia ser analfabeto, né, tio? você seria, não teria condições. Até os reis, automaticamente, a Igreja Católica ela se tornou muito importante. Por quê? Ela começou a dominar tudo. Ela não só começou a dominar a questão das terras, lembra que ela começou a ter muitas terras? Ela também começou a dominar a questão das artes, da educação. Mas por que, George, começou a dominar as artes e a educação? Por quê? Ela que detinha o conhecimento. Ler e escrever era ler e escrever era obrigado. Você era obrigado a fazer parte da Igreja Católica. Então, ao mesmo tempo você aprendia a religião católica, você lia e escrevia. Era tipo uma escola, né? Era um tipo de escola, agora assim, uma escola religiosa. Um convento. Ô tio, já faz 2 horas já que eu tô aqui, 2h30. Pra quê? 2h30 o quê? Eu tô aqui assistindo a aula Sim, meu e o celular tá descarregando. A aula só Eita. meio-dia. A aula termina de 12. Desde 8 horas eu já tô aqui já. Misericórdia. Quem é que tá falando aí? Quem é que falou agora? Glauber. Givanildo. Glauber Givanildo. Sou Ô, eu. Glauber. Glauber, é a primeira vez que você está assistindo a aula, é? É. Fica difícil, Glauber. Porque Mas esse até... diga. Mas eu estava fazendo já minhas tarefas. Oh, tio, Diga. tem quantos trabalhos do senhor pra fazer? Meu som. Ah, eu já fiz. Bom, vamos lá, continuando. Aí, você está vendo a imagem de religiosos católicos escrevendo livros. O nome desses religiosos católicos, vocês estão acompanhando, né? E estão escrevendo os livros, são chamados de monges copistas. Por que, George? Gente, naquela época não existiam impressoras. Se a pessoa quisesse ter um livro, esse livro era escrito à mão. Para vocês terem ideia, para escrever uma Bíblia completa, demorava em torno de 3 anos por uma pessoa. Uma Bíblia, para ser escrita todinha, demorava aproximadamente 3 anos, porque era feita à mão. Quem fazia essas cópias? Olha o nome, cópias. Eram religiosos católicos. Como alguém falou aí, Jorge, era tipo mosteiros, é? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que foi Yasmin que falou, eu acho. Os livros eram caríssimos, porque eram feitos à mão. Foi o quê? Alguém quer fazer a pergunta? Eu quero, tio. Então, se, tipo,
Se errasse uma letra, tinha que começar de novo. Isso mesmo. Se errasse uma letra, pegava-se o papel. Misericórdia! Ia ter que ter no mínimo 50 anos. Então o povo devia ficar com muita raiva, viu? Porque errar uma letra pra começar tudo de novo. Isso mesmo. Aí vamos lá. Chega a ser a última página de errar, assim. É isso mesmo. Vamos lá. Mas lembrando, é folha por folha. Depois eles colocavam, né? As folhas. Então, se eles iam escrever na folha, depois por trás. Foi tipo folha. Uma folha enorme, que nem um pergaminho. Não, ela não é tão grande, não. Aí, vamos lá, continuando. Devido a isso, ele investiu, Carlos Magno, ele começou a investir na questão da educação, nas artes, no conhecimento. Esse período ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, onde deu mais ênfase. Jorge, o povo bárbaro não queria saber disso. Não, não era característica do povo bárbaro se preocupar com a educação, se preocupar com a cultura. Já Carlos Magno, tá certo? Que também é bárbaro, considerado a questão do Império, né? Antes do Império Romano, mas ele começou a se preocupar. Porém, no ano de 1814, Carlos Magno ele morreu e ele foi sucedido pelo Tá seu travando muito. acho que é você. Não tá não, tá normal, acho que é a sua internet. Não, é lá, é sua internet. Vamos lá. Com sua morte, em 1814, Carlos Magno ele foi sucedido pelo seu filho, Luís, conhecido como Luís o Piedoso, que governou até o ano de 840, sob forte influência da Igreja Católica. Os filhos de Luís disputaram por 3 anos a sucessão do Império Carolíngio. Em 843, foi assinado o Tratado de Verdun, que pôs fim à disputa pela sucessão e dividiu o Império Carolíngio em três partes, tá certo? Para os netos de Carlos Magno. Então, literalmente, aquele império todinho, o Império Franco, ele foi dividido em 3 partes. Quais são, Jean, hoje? Quais foram essas partes? Temos aqui o reino de Carlos, o Calvo. Não é Carlos, neto de Carlos Magno, tá certo? Filhos de Luís o Piedoso. O reino de Lotário, essa do meio. E, por último, o reino de Luís II, o Germânico. Aí você está vendo aí Verdun, lá em cima. Mas, George, tem aí estados da igreja. Estados da igreja. Que igreja é essa? A Igreja Católica. É a Igreja Católica. É, a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela pegou conseguiu... muita terra nesse tempo. Isso mesmo. A Igreja Católica, ela conseguiu tantas terras que ela criou um reino próprio. A Igreja Católica, ela conseguiu tantas terras, que ela criou um reino próprio, que ficou conhecido como Estados da Igreja, tá certo? Tudo isso, gente, todo esse período, ele é conhecido como período medieval. Todo esse período é conhecido como período medieval. Por que, Jorge, medieval? A Idade Média. Jorge, quando começa a Idade Média? Já falei para vocês, só vou relembrar agora. A Idade Média começa no ano de 476. 476. Jorge, tu já falaste essa idade, só que eu não me lembro. O que aconteceu? A queda do Império Romano do... 481. Oi? Do Ocidente. 481. Do Ocidente, não. 476. 400. O ano de 481 é quando Carlos Martel sobe ao trono. Tá certo? Tá certo? Entendeu? Amém. Entendeu?
Entendi. Sim, sim. Então, oi. Isso não aconteceu, mas alguém, alguém dos povos bárbaros já chegou a, tipo, governar Deixa eu ficar até meio de ideia. Repete, por favor, Yasmin. Ela perguntou se alguém os bárbaros. Já chegou a governar alguma cidade no período medieval? Sim, muitos povos bárbaros, os vikings governaram muitas. É porque, assim, Eu acho. depende da força bárbara, tá certo? Depende muito da força bárbara. Muitas cidades, elas eram cidades grandes, cidades portuárias, tá certo? Se você assistiu o filme, é uma série na Netflix, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, tem um povo bárbaro muito conhecido, muito famoso, os vikings. Os vikings, eles eram bárbaros. Os vikings, eles começaram a conquistar regiões de onde é hoje a, a península, a Inglaterra. Tem uma série chamada Vikings, tá certo? Que mostra as invasões bárbaras, como eram as invasões bárbaras, tá certo? Ô tio, tem teorias que alegam que os vikings foram que descobriram a América Oxe, eu acho. Peraí, desde Cristóvão Colombo. As armas que usavam, as roupas. isso mesmo. O Riquelme, tem teoria não, viu? Não é que eles descobriram a América, mas eles chegaram à América antes de Colombo. Os vikings, eles eram Ok. ótimos navegadores. Então, tem vestígios da chegada dos vikings na América. Fala, Eric. Por acaso tinha meio que um rei bárbaro mais forte entre eles? Não, é dinastias. Como lembrando, um reino, ele é sucedido pelo outro reino, que é sucedido por outro reino, que é sucedido. Aí vai depender Ah, muito da organização. O ano 481 é quando Clovis chega ao poder. Eu falei Carlos Matel, mas não é quando Clovis chega ao poder. Lembrando, a Idade Média é um período denominado, tá certo? Conhecido como Idade Medieval, também denominado como Idade Medieval. Esse período dura 1000 anos. 1000 anos. Que vai de 400, novamente, 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, que é aquela parte ocidental do Império, e vai até 1453, 1000 anos, que é a parte, que é a queda do Império Romano do Oriente, que é a parte oriental, que a capital é Constantinopla. Então, vamos lá. O Império foi dividido em duas partes, certo? Chegou o ano 476. A parte ocidental, ela deixa de existir. Começamos a Idade Média. E quando termina a Idade Média? Quando a outra parte deixa de existir. Qual é o ano, George? 1453. Esse período de 1000 anos é conhecido como Idade Média. Aí eu pergunto novamente, qual era a principal instituição da Idade Média? George nunca faz instituição, não. Já falei, mas eu não fiz essa pergunta. O nome instituição. A Igreja Católica, ela vai se tornar tão poderosa, tão E poderosa, ela vai ser tipo reis para ele, né, tio? ela vai acabar, a Igreja Católica, ela vai influenciar Outras pessoas, né? a escolha até mesmo dos reis. Do tipo, se um rei não fosse católico, ele não chegava a reinar. Se uma pessoa não fosse católico, ele não começava a reinar, ele não reinava. Se tornou tão poderosa que A igreja fez guerras. A igreja fez guerra, sim. Existiu por volta do ano. Porque a gente está chegando, a gente está iniciando a Idade Média. A gente tá por volta do ano 800. Quando começa, novamente, quando começa a Idade Média? 400 e quanto? E 53. Que é a queda do Império Romano do Ocidente.
Que ano é esse aí, George, que nós estamos estudando? Ah, Carlos Magno, Carlos Martel, Clovis. O ano 840, por volta do ano 840. Tá certo? Então, Ô, professor, faz um resumo aí. é o início da Idade Média. Isso aqui é o início da Idade Média. Certo? Isso aqui é o início da Idade Média. Ah, vai ter muita coisa, são 1000 anos. Para você ter uma ideia, a gente já pode adiantar esse assunto do terceiro ano. A gente só pegou o comecinho agora. Vai ter muita coisa. Para você ter uma ideia, mas não termina agora não. Para vocês terem uma ideia, o ano de 1200, por volta de 1200, a Igreja Católica, ela vai criar uma guerra conhecida como Cruzadas. Cruzadas. Essa guerra tinha como objetivo retomar a cidade de Jerusalém para o controle católico. Foram soldados que saíram... Porque nessa época, qual que era a... Lembra aquela religião, assim, né? lembra aquela religião fundada por Maomé? Eu falei aqui já. Lembra aquela religião? Oi, não é cristã. Cristã é por causa de Cristo. É outra. Quem sabe? Quem vai lembrar? É o islamismo. Oi? Islamismo. Islamismo. IS, tá certo? Islamismo. O islamismo vai conquistar Jerusalém. Tá certo? O islamismo, tá certo? Os muçulmanos, os árabes, vão conquistar Jerusalém. Aí, em 1200, a Igreja Católica disse assim, não, isso é uma vergonha. Vamos tomar de volta. E tu acha que toma de volta de que forma? Fazendo guerras? Não. Ô, professor, o segundo quesito, o senhor pode... Como é que é? Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a compreensão. Temos aí, gente, 2 questões, não é isso? Nessa página. Eu vou... Na página de número 12, temos lá a primeira questão. Faça uma análise, página 12. Faça uma análise das imagens, destacando as ilustrações das pinturas ou pessoas que estão nelas representadas. Nós temos aqui, ó, o batismo do rei Franco Clovis, século V, e a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III, século VIII. Passou-se 300 anos entre um e o outro. Aí nós temos assim a resposta. Na primeira imagem, coloca aí. Na primeira imagem. Eu já terminei já a primeira questão. Tá certo. Ô, Jorge, desce um pouquinho o slide para poder fazer a segunda. Ou não, querido, agora não, tá certo? Só no instante. Na primeira imagem, retrata o batismo de Clovis. Na primeira imagem, retrata o batismo de Clovis. Então, para Clovis, vamos lá, presta atenção agora. Para Clovis ter o apoio da igreja, ele foi obrigado a fazer o quê? Se batizar. O que é se batizar? Se tornar membro da igreja. Deu para entender? Então, na primeira imagem, retrata o batismo de Clovis. Vírgula. Na segunda, tudo a primeira questão. Vírgula. Na segunda, a coroação. Na segunda, a coroação de Carlos Magno. Na segunda coroação de Carlos Magno. Desliga o áudio. Coroação de Carlos Magno.
vírgula, podemos observar o que pode ser observado aí, o que tem de idêntico nas duas imagens. Podemos observar membros de onde? A presença da Igreja Católica. Isso. Podemos observar membros da Igreja Católica. Isso aí, Riz. Podemos observar membros da Igreja Católica. E governantes do Império Franco. Do Império Franco. Olha na segunda imagem aí. Vocês estão vendo aí esses homens em pé? Se é a coroação do rei, tu acha que essas pessoas são pessoas simples ou eles eram aqueles cargos Ele já são velho. Aí vai ser coroado e quando morre passa pra quem? o seu filho? Lembrando, a coroação de Carlos Ah. Magno. Carlos Magno morreu. Só relembrando, Carlos morreu. Quem assumiu? Seu filho, Luís o Piedoso. A gente acabou de ver isso hoje. Depois da morte de Luís o Piedoso, no ano de 840, três filhos dele começaram a disputar o reino franco. O que aconteceu foi um acordo assinado na cidade de Verdun, tá certo? Onde o império foi dividido em três partes. Eu acho que é a página anterior, página 8. Aí, ó. O império foi dividido em três partes. Tá certo? Então, depois da coroação de Carlos Magno, no ano 800, o império foi dividido em três partes. Segunda questão. Ao observar as imagens, que tipo de relação podemos estabelecer entre a Igreja Católica e o Império Franco? O que isso significa? Coloca aí. Havia uma aliança. O que é aliança? Um acordo, tá certo? Havia uma aliança entre a Igreja Católica e os reis francos, a Igreja Católica e os reis francos, ponto na mesma linha. Com o apoio aos francos, então a igreja apoiando os francos, vírgula, a igreja no momento que a igreja apoia os reis francos, o que ela vai ganhar em troca? Terras. Quando a igreja... Isso. Terras. A igreja ganhava terras. A igreja ganhava terras. E quem tem poder tem terras. Se tem terra, tem o quê? Quem tem poder tem terras. Quem tem terras tem Poder. poder. Esquece essa questão de dinheiro. Por enquanto, esquece essa questão de dinheiro. Na Idade Média, quem tem poder tem terras. Então, se a Igreja Católica ganhava terras, ela mantinha, coloca aí, ela mantinha
Ô, tio, você pode falar de novo de Franco as vírgulas, acho que caiu sem querer. Vai lá. Com apoio aos francos, vírgula, estou repetindo. Com apoio aos francos, vírgula, a igreja ganhava terras. A igreja ganhava terras. E mantinha seu poder. Vírgula. Já os francos, vírgula, já os francos, no caso os reis francos, claro, já os francos, aumentavam, já os francos aumentavam sua influência. Já os francos aumentavam sua influência sobre os outros povos. Beleza? Ô, tio, eu não terminei, não. Eu já terminei. Rapidinho, só falta só uma partezinha bem pequena. Vamos por rede de palavras, por favor. Pronto, tio, acabei. Acabei também. Pronto. Página de número 13. Rede de palavras, por favor. Terminei faz tempo. Vamos lá. Vamos lá? Página 13, rede de palavras. Posso? Pode. Começa. Aí tem a Pode. rede de palavras. Complete com o auxílio do professor a rede de palavras a seguir. Povos bárbaros, compostos por grande variedade étnica. Vocês colocaram, vocês estão vendo, compostos por grande variedade, desliga o áudio. Compostos por grande variedade étnica, E-T-N-I. A cetaguna não é. Étnica, E-T-N-I-C-A. A cetaguna não é. Jorge, o que é variedade étnica? Etnia, gente, povos de língua diferente, de cultura diferente. Tá certo? Continuando descendo desse mesmo lado. Que pode ser divididos entre eslavos, germânicos, tártaros e mongóis. Então, vocês vão colocar germânicos aí no meio. Germânicos. Germânicos. Então, povos bárbaros, compostos por grande variedade étnica, que pode se dividir entre eslavos, germânicos, tártaros, que dominaram a Europa Ocidental e invadiram o... O que eles invadiram? Do outro lado. Não. E invadiram... O que eles invadiram? O Império Romano, professor. O Império Romano. Império Romano. E invadiram o Império Romano. Fez? É do lado de cá, viu?
É embaixo Fez. o Império Romano. E dividiram em reinos germânicos. Você coloca embaixo lá. Não tem essa parte. Dominaram a Europa Ocidental e a dividiram em... Achasse? Coloque aí. Reinos germânicos. Já botei. Reinos Germânicos. germânicos. Reinos germânicos reinos germânicos que deram origem ao Império Franco, que organizou a sociedade feudal. Lembra feudalismo, as terras? Sim. Dando início ao período feudal. Aí você vai subir agora. Feudal, Feudal. Aí tem lá, povos bárbaros é um termo criado pelos gregos e romanos, coloca aí romanos. Tem lá de novo, lá em Eu cima. já terminei, tio. Povos bárbaros, termo criado pelos gregos e romanos. Desse errado, não foi? Acho que é esse que eu fiz errado. Pelos gregos e romanos. Ô, Jorge, depois o senhor pode descer lá pra baixo, porque eu tinha me esquecido de pegar lá embaixo. Calma. Para, Eu já acompanha aí, ó. terminei já. Profe, é pra entregar quando o seu trabalho? Tem data, amor. Eu já disse data. É que eu esqueci. É dia 16, né, tio? Isso. E qual o assunto é? Eu já aquele fiz lá já do o meu. né? Para vocês no dia 15, né? Quem está em casa o tempo todo dia 15. Não pode passar todos os trabalhos para vocês entregar no dia 15. Não é dia 16, não. É 15. A entrega do trabalho, né? Até dia Mas 15. não tem problema não, tio, porque eu vou comprar os papel pautado já pra terminar. Vamos lá. Não falta muito, não. Gregos e romanos para dominar e generalizar os povos estrangeiros. Povos estrangeiros. Povos esses que não falavam Terminei. o latim. Certo? Queridos, abram aí, por favor, a página. Abram aí, por favor. A página número... Deixa eu ver aqui. 14. 14 no livro de vocês. Nessa página número 14, em cima, tem lá, aplicando o seu conhecimento. Tem lá, faça parte desses exercícios no caderno. Coloca assim, atividade realizada no caderno. Coloca assim, atividade realizada no caderno. Coloca a data de hoje. Hoje são 9/12. Atividade realizada no caderno. Coloca a data de hoje. 9/12. Beleza? Eu já vou agora, nesse momento, para esse momento Fiz. para a demarcação que é feita no livro, tá certo? Então, eu vou querer que vocês marquem, por favor, aí. A segunda questão. A segunda questão é a letra A. A terceira questão, vocês coloquem. Terceiro não, a gente coloca terceiro no livro mesmo.
Ah, tá. Só esse mesmo. Vamos nessa. Agora, peguem, por favor, o caderno de vocês. Pode guardar o livro. Pode guardar o livro. Tio, pera aí rapidinho que eu vou estar lá no outro quarto. Pega o caderno de vocês. Já peguei. Abra na matéria de história e coloque aplicando o seu conhecimento da página 14. Abra na matéria de história e coloca aplicando seu conhecimento, página 14. Eu acho que são 11 perguntas. Peguei, tio. Quero ver certinho. Quero Posso? No caderno de vocês, coloquem aplicando seu conhecimento, a página de hoje, a atividade da página 14, tá certo? Não é isso? Página 14? 14 não. É. Eu tenho certeza aqui. É a página 14. Página 14. Deixa eu ver agora. Vamos nessa. Coloquem aí, por favor. Primeira questão. Dá para ver aí? 1, 4, 5, 6, 7. Primeira questão. É o seguinte. Nesse capítulo aprendemos sobre a chegada dos chamados povos bárbaros no Império Romano. Quem eram esses bárbaros e de onde eles vieram? Tá certo? Eram, vamos dizer assim, eram povos, coloquem, eram povos que não tinham, eram povos que não tinham a cultura romana, eram povos que não tinham a cultura romana e eram povos que não tinham a cultura romana e estavam além de suas fronteiras. O que significa essa palavra além de suas fronteiras? De fora das fronteiras. Vírgula. Eles eram, dois pontos.
vírgula, eles eram, 2 pontos. Eles eram francos, vírgula, germânicos, francos, circunflexo de CA, germânicos, vírgula, hunos, é com H, tá certo? H-U-N-O, hunos, Jesus Cristo, francos, vírgula, germânicos, vírgula, hunos, visigodos e vândalos, circunflexo no primeiro A. Visigodos e vândalos, circunflexo no primeiro A. O segundo foi aquele de marcar. Não, vocês não vão marcar segundo aí, não. O segundo está no livro de você de marcar X, tá certo? E a letra A. Terceiro, coloca aí. A pergunta: dentre os povos germânicos, qual foi aquele que construiu o maior império? Qual foi que estudou? Qual foi? Eu terminei ainda não, primeiro não. Os francos. Eu não vou poder esperar, não, tá certo? Você dá print de tela. Você dá um print de tela. E depois você vai dar logo um print de tela. Aí vamos lá. O segundo é feito. Quarto. Só os francos. Quarto. A resposta. Fortaleceu. Seus territórios. Fortaleceu seus territórios e se tornou o Império Bizantino. Ele está perguntando o que aconteceu com a parte oriental. Lembrando que a parte de cá deixou de existir. E a outra parte? Fortaleceu seus territórios e se tornou o Império Bizantino. Bizâncio. BI é com Z, tá certo? Bizantino. Esse aí é o quarto. Quinto. Ele pergunta, né? O que aconteceu com o Império Romano, basicamente assim. Ele pergunta. O que aconteceu com o Império Romano depois das invasões bárbaras? Ocorreu? Sim, ocorreu. O processo de ruralização. O que é algo ruralização? O que significa isso? O que é algo rural? O que é algo rural? É que vai da cidade. É o que, Yasmin? É que vai do campo para a cidade, eu acho. Não, é o contrário. Isso aí é urbanização. Urbanização que sai do campo para a cidade. E ruralização é o... No campo. Isso mesmo. Para fugir dos povos bárbaros, os romanos fugiram das cidades para o campo. Aí, ó, ocorreu o processo de ruralização, vírgula, ou seja, vírgula,
A palavra é êxodo, é E-X-O-D-O, circunflexo no E. E-X-O-D-O, circunflexo no E. Êxodo urbano. Os bárbaros invadiam as cidades. Qual é a solução encontrada pelo povo? Fugir das cidades e ir para onde? Para o campo. Esse processo é êxodo urbano. Saída da cidade para o campo. Qual o objetivo? Qual o objetivo dessa saída? Fugir dos vândalos. Os bárbaros. Lembrando, vândalos é um povo bárbaro. Desculpa. Fez o que aí? Tá onde? Não, tá onde a palavra? Oi? Êxodo, vírgula. Exurbano, vírgula. Tentando se protegerem. Tentando se protegerem das invasões bárbaras. Tentando se protegerem das invasões bárbaras. Gente, ó, já tá quase acabando. Eu tô no quinto. Eu tô no sexto. Ó, tá aqui, gente. Dá um print de Morreu tela. muita gente nessa invasão. Então, o que mais morria. Dá aí, por favor, um print de tela nesse quinto, nesse sexto agora. Ó, aqui tem o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo e nono. A resposta do quinto, do sexto. A gente já está no quarto, né? A gente já está no quinto. Né? Ocorreu o processo de organização, ou seja, o êxodo, aí o sexto, o sétimo, letra A e B, o oitavo, o nono. Vocês dão print aí, ó. Tá marcando. Tirei já print de tudo. Aí eu vou aqui, ó, pro outro lado, onde eu tenho as outras questões. Aqui, ó. O 10º. Não mandei guardar, não. O 10º é pra escrever no livro, é? Caderno, tudo no caderno. Não mandei guardar, não. Vou continuar. Tá bom. Viu? Não tá na hora ainda, não. Tudo no caderno. Dê print aí, ó. 10º e 11º. Tudo no caderno. Tudo no caderno. Tá certo? Já deram print? 10º e 11º? Já. Tá. Pronto, continuando. Só mais 5 minutinhos eu paro com vocês e vocês vão guardar. Tio, o print não saiu não, peraí. Aí é complicado, né? Peraí, depois É porque esse celular aqui é perturbado. O meu saiu. depois eu mando um pro outro aí. Sexta questão, coloca aí. Sexta questão. Relação de fidelidade entre... Mãe! Eita. Relação de fidelidade entre o rei e seus súditos. Ele está perguntando, nomeação de condes, duques, marqueses. Que relação é essa? É uma relação de fidelidade entre o rei e seus súditos. 2 pontos. Esses nobres eram responsáveis
Esses nobres eram responsáveis. Esses nobres eram responsáveis pela administração. Esses nobres eram responsáveis pela administração pela. Tô ouvindo.